Ao trabalhar qualquer uma das primeiras sonatas de Mozart, especialmente se for uma que nunca tocaste antes, sugiro seguir estes passos ao analisar cada página. Começa por marcar com um círculo as notas correspondentes aos tempos indicados pela fórmula de compasso. Depois, pratica cada mão separadamente, ajustando a digitação e os círculos conforme necessário, adicionando ou removendo quando fizer sentido. Por fim, confirma os círculos escolhidos, marcando cada um deles com uma seta. No início, é preferível praticar em blocos de 4 compassos. Isso permite que as mãos se adaptem gradualmente às novas sensações e movimentos, fortalecendo a memória muscular. À medida que fores avançando na peça, continua a praticar em secções de 4 compassos, repetindo cada secção com as mãos separadas e depois juntas, até que o movimento se torne fluido, natural e confortável. Lembra-te de que pressionar suavemente tâmaras contra as pontas dos dedos pode criar uma leve aderência natural, ajudando os dedos a manterem-se mais firmemente em contato com as teclas. Este feedback tátil promove o relaxamento da mão e aumenta a estabilidade no contato com a tecla durante a execução. Toca devagar, sem ritmo, e, se ao tocar com as 2 mãos ainda sentires a necessidade de libertar tensão na mão em espera, podes acrescentar um ghost roll. Este gesto ajuda a manter a fluidez e evita que se acumule rigidez. Para desenvolver um movimento do cotovelo mais preciso, claro e intencional, especialmente ao praticar as 5 primeiras peças, recomendo, pelo menos no início, escrever a direção pretendida, 3 e 9 horas ou 7 e 5 por cima de cada círculo. Esta indicação visual ajuda a mente a orientar o movimento. Ao tocar, diz os números em voz baixa, com um tom suave e relaxado, para reforçar a direção e a distância do gesto. Quando este processo se tornar natural, já não será necessário escrever setas nem números. E lembra-te, o cotovelo deve completar o seu movimento e alcançar a nova posição antes de pressionares a nota seguinte, ou seja, evita começar a próxima nota com o cotovelo ainda em movimento. Recorda também de tocar com leveza e suavidade, soltando a nota com círculo com um toque solto e não ligado, mesmo que a nota seguinte esteja facilmente ao alcance. Quando o movimento é para fora, direciona mentalmente para as 3, mão direita, ou para as 9, mão esquerda, mas fisicamente vais provavelmente chegar mais perto das 4 e 8. Isto ajuda a manter a mão relaxada. Quando o movimento é para dentro, pensa nas 7 e 5, mas pousa por volta das 6 com ambas as mãos. As setas opcionais e os números direcionais indicados servem apenas para trazer clareza visual e tranquilidade mental nas fases iniciais da prática do movimento do cotovelo durante as mudanças de posição. Assim que o movimento se torna familiar, deixa de ser necessário continuar a marcar essas direções.
Apaga os círculos onde a mão se mantém confortavelmente dentro de uma posição de 5 notas e permanece numa forma fechada e relaxada. Nesses casos, o movimento do cotovelo parece desnecessário e excessivo. Adicionar um círculo na pausa permite que a semínima tenha o seu valor completo, especialmente numa peça com o uso limitado do pedal. Mantenho todos os círculos que apoiam mudanças frequentes de posição, especialmente durante passagens com passagem do polegar. Quer tenha apagado ou mantido o círculo no terceiro tempo, ambas as opções pareceram igualmente estáveis e naturais. Cada uma ofereceu uma solução válida naquele momento. Mantenho os círculos mesmo dentro de uma só posição da mão, quando o padrão repetitivo se sente orgânico e o movimento do cotovelo é fluido, sem se tornar excessivo. Apago círculos em passagens onde a mão se movimenta com leveza dentro de uma posição de 5 notas. Nesses casos, posso deslocar o círculo para a pausa, permitindo que a semínima soe plenamente na ausência de pedal. Desloco os círculos para evitar estiramentos desnecessários até uma sexta ou sétima, preservando uma forma fechada e natural da mão. Apago círculos onde a posição da mão não muda, para evitar sobrecarga ou confusão no movimento. Mantenho um círculo antes de iniciar um trilo, para dar impulso à mão. Mantenho um círculo dentro do trilo para libertar a tensão e favorecer a fluidez. Novamente, desloco os círculos para evitar estender a mão além do seu alcance natural. Adicionar um círculo durante a pausa ajuda a realçar o valor da semínima, especialmente quando o uso do pedal é restrito. Apago círculos que levam a movimentos desnecessários do cotovelo dentro de uma posição estável de 5 a 6 notas,
evitando acumular tensão. Mova o cotovelo para a esquerda, mesmo que as 3 notas seguintes subam. Nestes casos, os círculos não indicam mudança de posição, mas sim libertação da tensão repetitiva, como acontece em trilos, oitavas quebradas ou trêmulos. Apago novamente círculos, onde o movimento frequente do cotovelo se torna excessivo numa posição estável. Removo um círculo ao sustentar uma nota longa, dentro da mesma posição da mão. Desloco um círculo para o último tempo fraco, quando me preparo para um salto largo. Converto alguns círculos de ativos para passivos, para evitar sobrecarregar a frase com demasiado movimento do cotovelo. Ao tocar uma nota com círculo passivo, não é necessário soltá-la. O objetivo é apenas deixar a mão seguir com um movimento suave e inercial, sem iniciar um impulso ativo. Mais uma vez, desloco o cotovelo para a esquerda, mesmo que a linha melódica suba, para promover libertação em vez de mudança de posição, tal como em texturas tremoladas ou quebradas. Desloco o círculo para o último tempo fraco, quando há um salto largo a seguir. Ajusto os círculos para evitar estiramentos desnecessários, preservando a forma natural da mão. Desloco o círculo para a pausa para que a semínima possa ressoar por completo, sem depender do pedal. Mantenho círculos sobre acordes e oitavas para apoiar a mobilidade do pulso e promover o relaxamento. Conservo todos os círculos que claramente apoiam mudanças de posição e passagem do polegar.